Sejam bem-vindos ao canal Arroz com Feijão do Mercado Financeiro. Eu sou o professor Paulo Silva Santos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Bom, a nossa semana da renda fixa. Então vamos dividir essa semana da renda fixa, falar um pouquinho dos títulos privados e títulos públicos. Mais específico, os títulos públicos, que são os tesouros diretos. E os tesouros diretos está dando muito o que falar. Por coincidência ou não, nesse mês de novembro, Black Friday, e aí? Tem alguma coisa a ver? Coincidência ou não, mas tem uma certa relação interessante, porque os preços dos títulos do Tesouro estão mais baratos. E quando fica mais barato, a possibilidade de comprar também é muito interessante. E aí eu sempre falo que nós não preciso comprar aquele título que tem a maior volatilidade, que é o 2,45, IPCA 2045, mas talvez eu possa mesclar, né, esses tesouros para que eu tenha uma rentabilidade na minha carteira muito interessante. Mas de qualquer forma, esse mês de novembro é um mês de taxas de juros alta pelo Tesouro. Lembre-se, taxas de juros alta. Do dia 1º, aliás, do dia 4 de novembro para cá, a postura, a marcação a mercado, a oferta e procura pelos títulos do Tesouro Direto proporcionou sim um aumento nas taxas de juros. E aí, na taxa de juros do Tesouro, porque a taxa de juros Selic caiu. A taxa de juros Selic caiu e a do Tesouro subiu. E quando a do Tesouro sobe, o preço cai. O preço do título cai e o preço fica mais barato. E aí é aquela grande sacada que a gente tem que perceber. Poxa, eu compro os títulos mais baratos e com certeza essas taxas de juros não vão ter uma sequência de subida aí significativa. Eu tenho certeza que isso vai parar um pouquinho, né? Porque é marcação a mercado, algumas influências. Ah, professor, você tem como prever o que vai acontecer nos títulos públicos? Olha, tem algumas variáveis que nós não temos controle disso, mas a gente podemos sim fazer uma projeção, que é fogo, como economista, né? O pessoal tem muita dúvida com relação à projeção. Mas tem 3 fatores importantes dessas oscilações do título do Tesouro Direto. O primeiro, sem dúvida nenhuma, nesse mês de novembro, teve fortes influência o STF. Na hora que liberou, né? E aí você teve o reflexo do Lula saindo da prisão e vários outros. Isso, só para vocês terem uma ideia, nessa semana, ou seja, de quinta para sexta, quando houve isso, só nesse período o 2045 caiu 3%, em um dia só 3%. Né? O 2035 caiu 2% em um dia. E o 2024 caiu 0,5%. Então, dá para perceber que os títulos são voláteis e tem forte influência que acontece também na política e na economia. E aí, na economia, outro fator, o primeiro fator foi exatamente essa parte política que influenciou na taxa de juros, consequentemente, pessoas foram, o governo aumentou, o Tesouro aumentou a taxa de juros e melhorou a procura por ele, porque o preço está mais barato. Consequentemente, a consequência disso foi exatamente essa influência da parte da política, né, do sistema do STF ter feito essa liberação. E aí a segunda que eu costumo dizer é o efeito que eu posso falar para vocês, a perspectiva que nós estamos tendo agora para esse mês, acho que não essa semana que vai entrar, mas primeira semana de dezembro, esse acordo, né, comercial entre China
E Estados Unidos que está tendo influência na Bolsa de Valores. Então, você tem uma ideia, a Bolsa na sexta-feira ela teve uma influência muito boa, positiva. Então, a perspectiva é interessante. Eu tenho certeza que esses títulos do Tesouro Direto não vai subir mais essa taxa de juros. Deve ter uma certa estabilidade, tanto é que eu já percebi agora, de quinta para sexta, uma certa estabilidade nas taxas de juros e, consequentemente, nós tivemos uma ligeira redução desses tesouros. E aí o preço começou a subir, mas bem assim, timidamente. Né? Eu tinha previsto, só para vocês dar um resumo para vocês dessa semana, da primeira semana até agora, primeira, segunda e terceira semana, eu dividi em bloco. O 2045 na primeira semana caiu 3%, na segunda semana caiu 2%. E na primeira semana, e na terceira semana, que foi agora, caiu 1%. No acumulado do mês, está caindo 5%. Né? Um percentual muito significativo. Eu estava prevendo, você vê como é que é a previsão, eu estava prevendo em torno de 7%, que esse mês de novembro ia ter uma queda bem significativa, exatamente porque teve muita gente que tiveram ganhos turbinados nesses períodos anteriores, compraram com preços antigos, baixos, e taxa de juros baixa. Então, quer dizer, teve gente que estava desfazendo disso e o governo estava saindo dinheiro do governo. Também é uma influência, que é a terceira opção que eu falo dessa influência, que é a oferta e procura. O governo precisa deixar mais atrativo esses títulos, legal? Depois eu vou falar no final esse negócio de atrativo dos títulos privados e os títulos públicos. Muito bem. Bom, isso foi 2045. O 2035 já tem uma volatilidade um pouquinho menor, tanto é na primeira semana de novembro caiu 2%, na segunda semana caiu 0,40%. Caiu 1,24%. E na última semana, que é essa semana, já teve uma influência um pouquinho menor, de 0,44%, caiu. O acumulado do mês está em torno de 3% negativo. Eu tinha previsto em torno de 5%, ou seja, 2 pontos percentuais para o 2035 e 2 pontos percentuais para o 2045. Essa era a tendência, né? Que eu estava prevendo com esse mês de novembro. E o 2024, que é aquele menos sensível, que é aquele que quer ganhar um pouquinho mais que a taxa Selic, um pouquinho mais que a poupança, acho interessante porque é um título curto entre aspas, é 2024, poucos anos, é diferente de 2035, é diferente de 2045, mas a volatilidade dele é menor. Né? Então eu acho legal também, de repente, você diluir o seu portfólio em cima também desses 3 títulos, legal? Esse título, por exemplo, naquela semana do STF lá que liberou aquela prisão lá em segunda instância, o que acontece? Foi 1%, caiu só 1%. Né? E na segunda semana teve uma variação nula, não subiu e não caiu, e na última semana, que é essa, também não subiu e não caiu. Então ficou com uma rentabilidade negativa de 0,80. Aliás, todos os títulos do Tesouro Direto atrelado à inflação, ele literalmente vai ficar negativo esse mês. Já era previsto, eu já tinha falado isso na última semana de outubro, quando deu aquele estouro dos títulos atrelados à inflação, com remunerações de ganhos turbinados. Legal? Então a gente tem aí mais ou menos esse tipo de cenário. 3 coisas importantes. Poxa, dá para você prever? Pô, se eu fizesse e minhas previsões fossem bem... É claro que ela está bem próxima da realidade, mas a gente tem esse feeling, né? Porque é um mercado... Gente, títulos privados é uma coisa e o títulos público é outra. O que acontece? Nos títulos privados, você vai pegar uma melhor rentabilidade de renda fixa, você é obrigado a ficar atrelado até o vencimento. Eu vou pegar um CDB com 115% de CDI, o cara vai falar, ó, você vai ficar com 115% de CDI e vai ficar aqui 2 anos ou 3 anos. Tudo bem? Fechou. Aí o cara faz. No título público já é diferente. Você tem a possibilidade de não ficar com esse título no período longo e ter uma rentabilidade boa, que é a chamada marcação a mercado. É o risco que o mercado corre. O título público te permite que você tenha essa possibilidade, quase que uma bolsa de valores, mas você tem que entender essas diferenças. Legal? Eu estiquei de novo mais esse meu... Espero ajudar vocês, mais ou menos em torno de 10 minutos. Olha, eu já há muito tempo estou querendo falar isso, eu quero
dar um salve, né, para alguns inscritos no meu canal. Eu estou muito feliz porque a repercussão é muito legal, mesmo que seja um canal pequeno, um canal que tem poucos assinantes, mas esses poucos assinantes são leitores, são inscritos assim com uma qualidade muito legal. Eles fazem a pergunta, eu respondo, demoro às vezes para responder, mas respondo, né? E eu fico muito feliz com, por exemplo, com o Fabiano Viana, né? Um salve para o Fabiano Viana, um salve também para o João Mendonça, um salve para o Marcelo Manga, para o Luiz Henrique Pimentel, pro Dinho, esse Dinho aqui já está há bastante tempo. Eu fico feliz aí poder ajudar vocês, o Pedro Alencar e o Laércio Bezerra, tá? Um grande abraço a todos. Eu fico feliz, espero poder ajudar. Mas é assim, é o Black Friday do Tesouro Direto. Os preços estão baratos, é interessante. Vocês quiserem fazer opção no renda fixa, no caso do Tesouro Direto. Agora é aquela que sempre dica que eu dou, não coloque tudo no 2,45, não no 2,35 e não no 2,24. Se conseguir mesclar, eu acho muito legal. E aí a sua carteira vai ter uma rentabilidade, se bobear, umas 3 vezes mais do que os rendimentos da Selic e muito mais que a poupança. Legal, gente? Um grande abraço, até o próximo programa na Semana da Renda Fixa.